Sejam bem-vindos, todos vocês que estão aí nos prestigiando. Para nós é um prazer muito grande podermos falar com vocês por meio desse veículo de comunicação. Como interessante seria, né, se cada um de nós pudéssemos estar nas nossas casas de oração, lá na Associação Espírita Luz no Araguaia, pudéssemos nos abraçar, dar aquele boa noite, aquele bate-papo, aquela conversa fraterna, seria muito interessante e às vezes muito mais caloroso do que essa conversa de longe. Mas ainda assim nós estamos felizes pela grata oportunidade de aqui estarmos, tá? Beleza. O José Rosa está querendo participar conosco, ele está ao vivo já com a gente. Vamos ver o que o José Rosa tem para nós. Fala, meu amigo. Boa noite, companheiro. Tá tudo bonito, jóia, hein, cara? Beleza, graças a Deus. Então, eu estou passando aqui para dar uma boa noite a todos os nossos irmãos que estão aí assistindo essa sua fala e desejar boa palestra a você, certo? Que cada um de nós possamos estar aqui emanando energias positivas para que tudo saia conforme, né, o programado. Eu também gostaria de falar com aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento das atividades da nossa casa espírita. No momento, a gente ainda não está podendo estar presente, né, naquele ambiente devido a esse isolamento aí social que é necessário para que nós possamos manter a nossa vida e a vida dos nossos em segurança. Mas assim que retornarmos, com certeza, a gente está com muita saudade de todos os trabalhadores, todos os irmãos, frequentadores que fazem, né, nos visitam, que frequentam a nossa casa. E essa distância, esse distanciamento é necessário para que nós mantenhamos a nossa saúde tranquila, né? Mas, assim, eu queria dizer que as nossas atividades da casa, elas deverão ser divulgadas. A gente, quando está presencialmente, tem todos os dias da semana tem atividade na casa. Segunda-feira nós temos a triagem às 19h30. Terça-feira nós temos a palestra pública nesse horário, que é às 20 horas. Na quarta-feira nós temos tratamento espiritual para as pessoas que passaram na segunda-feira na triagem. Na quinta-feira, nós temos grupos de visitas que saem à tarde e à noite, ou seja, às 14 horas e 30 minutos sai um grupo para visitar as pessoas nos seus lares, e às 19h30 sai um outro grupo para visitar as pessoas enfermas nos hospitais. Então, isso, infelizmente, mesmo que nós estivéssemos agora com atividade na nossa casa, isso não seria possível, né? Porque os ambientes hospitalares hoje é um ambiente onde a gente tem que estar com o máximo cuidado, com a máxima proteção, para que a gente não leve e nem traga nada que nos prejudica a nossa saúde, né? E na sexta-feira nós temos o grupo de vibração que continua fazendo cada um em suas casas, certo? Naquele horário, às 19h30, as pessoas estão em vibração, mantendo contato umas com as outras e em vibração para as pessoas que têm dependências químicas, que têm qualquer tipo de dependência, né? E mais agora, nesse momento onde nós temos aí essa pandemia, nós também estamos vibrando muito para que isso também se resolva logo, né? Que a gente possa ajudar com as nossas preces aos irmãos que estão enfermos e a espiritualidade a fazer algo para ajudar esses irmãos que estão desencarnando e os irmãos que estão também em processos aí de recuperação da sua saúde, para que eles consigam estar fortalecidos espiritualmente. No sábado, a gente tem várias atividades. O grupo de costura, que começa às 13 horas e 30 minutos. Às 17 horas, o grupo de estudos, o estudo sistematizado da doutrina espírita. E às 19h30, ou melhor dizendo, às 20 horas, a palestra pública, né? E no domingo é o dia de nós fazermos as práticas, né? Tem o posto de assistência em Aragarças, que é um lugar onde nós atendemos em torno de 50 crianças. Agora, nesse momento mesmo, a gente tem feito campanhas para arrecadar donativos, cestas básicas, alimentos, material de limpeza, para ajudar aquelas famílias que a gente sabe que elas têm muito problema, né? Então, a gente tem surtido muito efeito.
a sociedade tem contribuído muito com a gente nesse sentido, porque conhece o nosso trabalho, né? E nós temos também o Porto de Assistência aqui no AELA, aqui em Barra do Garças, onde tem sopa fraterna, visitas aos lares através da campanha da Fraternidade Alto de Souza, campanha em defesa da vida, culto do Evangelho no lar. Então, tem diversas atividades que são muito importantes para cada um de nós, e nós estamos sentindo muita falta disso. É isso que eu queria dizer, meu amigo divino. Boa fala a você, certo? E que boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Para nós iniciarmos as nossas atividades, como sempre nós temos feito lá na Associação Espírita Luz do Araguaia, nós iniciamos com uma prece. E nós também, não é bem nossos irmãos, para os nossos companheiros, que coloque aí em algum recipiente um copo, uma xícara ou aquilo que você achar melhor, com um pouquinho de água, para que ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo, a espiritualidade possa então transformar essa água em um remédio curador, para que quando dela nós usarmos, possamos sim restabelecer as nossas energias. Então, rapidamente, cada um de nós no seu ambiente, fechamos os nossos olhos e pedimos a Deus, ao Mestre amado Jesus, que possa continuar nos abençoando, nos iluminando, nos fortalecendo, para que ao longo da nossa existência, tudo aquilo que nós projetamos no plano espiritual, possamos nós ter a grata oportunidade de colocar em prática aqui no dia a dia. Graças a Deus. Bom, o tema que nós sugerimos, né? Até fui eu mesmo que sugeri, porque o tema que está na escala lá é Bem-aventurados os pobres de espírito, e eu achei melhor falar hoje de um palavrão. Nós vamos conversar a respeito de um palavrão. Palavrão esse que, quando ele colocado em prática, ele tem um valor muito maior do que a própria palavra. Quando nós falamos, caríssimos ouvintes, de solidariedade, olha o tamanho da palavra, é um palavrão mesmo, é isso? Quando nós falamos de solidariedade, automaticamente as nossas mentes requisitam os grandes políticos do planeta, até com a justificativa de que eles são os administradores dos impostos que nós pagamos. Nossas mentes recorrem também às mais variadas ou os mais variados segmentos religiosos, não raro, imaginando assim que se é que somos cristãos ou se é que eles, os religiosos, são os cristãos, então mais do que justo que sejam eles os responsáveis à prática da solidariedade. Não escapa também das nossas mentes, às vezes um pouco despretensiosa, vamos assim dizer, os grandes milionários. Os homens que têm nas suas contas bancárias grandes fortunas. Até com a alegação de que eles não teriam muito onde gastar, onde aplicar as suas economias. É tudo isso. Mas não só isso. Podemos dizer que a solidariedade, ela não é uma criança recém-nascida, mas ela é tão velha, tão adulta. A solidariedade existe desde que os tempos primórdios surgiram. Então ela também é muito antiga. Para nós entendermos esse raciocínio, caríssimos ouvintes, é muito interessante que nós nos permitimos alguns exemplos. É muito interessante que nós vivenciamos esses exemplos que nós vamos estar citando daqui a alguns instantes. Vejamos, é do nosso conhecimento que nós temos uma vasta biblioteca, que nós temos um acervo enorme de obras, de livros, de páginas escritas. Obras estas que, sem margem de dúvida, teve o dedo, teve
a participação direta dos seus autores. E uma quantidade esmagadora desses autores, ao escrever, ao publicar, ao colocar nessas páginas as suas ideias, eles utilizaram de um mecanismo que nós muito bem conhecemos, que se coloca como veículo ou como meio de comunicabilidade com o mundo espiritual, mediunidade. Então, a maior parte desses autores, a maior parte dessas obras que compõem o acervo doutrinário, o acervo cristão que ora nós temos disponível, eles nasceram também da ideia da bondade da espiritualidade superior. Percebe-se, então, que se nós estamos falando de exemplos de solidariedade, aí já começamos a entender que aquele raciocínio inicial que nós tivemos de jogar ou de deixar por conta dos políticos, dos bilionários e apenas das entidades religiosas, já não são tão verdadeiros. É também, mas não só. E folheando algumas dessas obras, nem todas, é evidente, nós vamos perceber também que a espiritualidade aproveitaram para passar para nós, humanos, alguns recados mais profundos. Então, diante dessa situação, nós convidamos os nossos colegas internautas, os nossos irmãos que ora estão nos ouvindo, para que nós, então, retroagíssemos no tempo mais ou menos, ou 3.020 anos, em relação ao atual calendário. Data esta que nós podemos imaginar que foi exatamente quando Deus, com a sua bondade infinita, decidiu que era hora de mandar Jesus, ou de direcionar Jesus para que ele, então, utilizasse das vestes físicas, trazendo na sua bagagem, no seu compromisso com Deus, algumas diretrizes, tal qual, ou tais como, conduzir o homem, orientar a humanidade, condicionar, nortear, trazer subsídios para que, então, a humanidade pudesse mudar a sua trajetória e aproximar um pouco de Deus. Se nós olharmos nos dicionários, nós vamos ver diversos tipos de significado da palavra solidariedade. E um deles é exatamente que nós prestamos ajudas, benefícios, a alguns dos nossos irmãos ou aos nossos irmãos que têm um pouco mais de necessidade do que nós. Então, partindo por esse princípio, Deus mostra, dá a nós humanos um dos grandiosos exemplos de solidariedade espiritual. Jesus, para que ele então saísse, para que então ele deixasse os mundos celestiais e chegasse praticamente em condições de estabelecer conosco, foi necessário que ele, entre aspas, encolhesse a sua luminosidade. É como se nós fizéssemos um exemplo, pegássemos aí uma energia de 380 volts, reduzisse-a para 10. Um exemplo bem grosseiro, bem materializado. Mas para que nós entendamos o que aconteceu, o que foi necessário que Jesus então fizesse, porque se ele chegasse na forma física, junto conosco naquela época,
com toda a sua capacidade de luminosidade, ao invés de ele ter nos auxiliado, nos guiado, nos condicionado, nos conduzido, ele teria nos cegado. Ele teria nos deixado em situações um tanto quanto pior. Então nós olhamos isso aí, analisamos e percebemos que mais um exemplo de solidariedade espiritual. Continuando nesse mesmo raciocínio, espero que os nossos irmãos estejam entendendo, continuando nesse mesmo raciocínio, para que Jesus, então, tivesse condições sólidas de executar o projeto por Deus elaborado, foi necessário que existisse, então, uma preparação. E essa preparação, ou para essa preparação, Deus elencou um exército de espíritos de escola, espíritos de alta luminosidade, espíritos de alta evolução espiritual, que tiveram também a função de vir antes de Jesus. Por isso nós pedimos que retroagíssemos há 1000 anos atrás, há 3000 anos atrás, exatamente para nós entendermos essa trajetória. E esses espíritos, inclusive, direcionados ou orientados por Sofia, por Gabriel, entre outros grandes espíritos, grandes nomes da época, eles fizeram um trabalho magnífico de solidariedade, pois a função deles era orientar, auxiliar, esclarecer, conduzir. Quem? Aquela grandiosidade, aquelas centenas de milhares de espíritos menos evoluídos, e que nós não vamos dizer de forma nenhuma espíritos maus, de jeito nenhum. Mas naquela época eram espíritos totalmente desconhecedor da própria realidade. Não raro, eles eram orientados por pseudo-sábios, espíritos pseudo-sábios, que comandavam falanges, querendo então exatamente inserir o desacordo, a desunião, a maledicência, processos dificultosos em pessoas individuais, famílias, até mesmo sociedade. Então esses espíritos foram orientados pelas falanges superiores, pelas equipes superiores, pelo exército de Deus, conduzido para hospitais, onde lá eles eram submetidos a tratamentos, reconstituídos perispíritos, tirando sensações de dores que ainda sentiam, conduzido para escolas, onde eles iam entender melhor quem era, para quem estava ali, o que deveriam fazer, conduzidos a campo de trabalho, onde, sem margem de dúvida, estavam eles aprimorando, crescendo espiritualmente. E conforme nos narra diversos romances, diversas obras, uma grande multidão desses irmãos nossos foram eles conduzidos à nova experiência reencarnatória, exatamente para preparar o ambiente psicosférico da Terra para que assim Jesus pudesse, com mais facilidade, nos auxiliar. Será que isso é um exemplo de solidariedade? Acreditamos que esse é mais um exemplo de solidariedade espiritual. Então chega Jesus, chega o Mestre entre nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem diversos segmentos, diversas maneiras, diversos exemplos, diversos ensinamentos do Mestre Jesus, dando a nós as mais diversas diretrizes para a prática da solidariedade. Aliás, praticamente o que Jesus falou aqui
foi exatamente a respeito do amor, da compreensão, do perdão, da fraternidade. E tudo isso são subsídios, tudo isso são sinônimos da solidariedade. Mas nós gostaríamos de citar um caso específico que está exatamente no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Assim diz o José Rosa. José Rosa que falou para mim que esse capítulo o capítulo 15º é fora da caridade não há salvação. Ali, Jesus conversando com o seu povo, com o povo daquela época, ele diz o seguinte: ora, quando o Filho do Homem retornar em sua majestade, eu acho tão bonita essa passagem, que eu até tenho uma facilidade de reproduzir. Quando o Filho do Homem retornar em sua majestade, acompanhado dos seus anjos, sentar-se-á no trono, e todas as nações se aproximarão, unir-se-á todas as nações. E o rei, então, começará a separar estes homens. Como o pastor separa as ovelhas dos bodes. É uma alusão, uma alusão. Então, o rei dirá àqueles que estarão à sua direita, que são os justos, que eles serão colocados os justos à sua direita e os injustos à sua esquerda. Então o rei dirá: vinde a mim, ou vinde vós que sois benditos do meu Pai. Tomai posse daquilo que vos foi preparado desde o início dos tempos. Lembra que eu disse que a solidariedade é antiga? Lembra quando eu disse que a solidariedade não é nenhuma criança recém-nascida? Olha o que Jesus está dizendo. Aquilo que vos foi preparado desde o início dos tempos. E aí ele diz o seguinte: pois eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestistes, tive desabrigado e me amparastes, estive doente e foste me visitar, estive na prisão e foste me ver. E os justos então repete isso, ou responde a Jesus dizendo o seguinte: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, e te assistimos? Quando foi que te vimos com necessidade de teto e te amparamos? Quando foi, mestre, que nós te vimos preso ou doente e fomos te ver? E o rei então dirá: em verdade eu vos digo, isso aqui é a palavra-chave, em verdade eu vos digo, toda vez que fizestes isto a um dos mais pequeninos dos meus, será a mim mesmo que o fizestes. Caríssimos ouvintes, aí nós abrimos um leque. Nós abrimos um leque de caminhos. Abrimos um leque de opções. Nós abrimos um leque de orientações para que nós então pudéssemos colocar em prática a solidariedade. Inclusive, entre esses leques, entre essas diversas oportunidades, essas diversas opções, nos vem à mente o capítulo 13º, que segundo José Rosa, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. José Rosa que me falou isso, se estiver errado, cobra dele. E lá no item 11 dessa mensagem, tem um outro palavrão,
Não sei se os nossos irmãos já sabem qual que é o palavrão. Qual que é? Alguém lembra? Qual que é o outro palavrão que nós temos lá no item 11? Beneficência. Olha o tamanho dela. Que não diferente de jeito nenhum, não diferente de jeito nenhum da solidariedade, quando colocada em prática, tem um valor muito maior do que o próprio nome. E nós vimos aí nesta mensagem a beneficência, o carinho, o respeito, o amor de um outro grande companheiro do plano espiritual. Adolfo Bispo de Argel. Esse companheiro que toda vez que eu tenho oportunidade eu falo isto. Ele auxiliou no projeto, na gestação, no desenvolvimento e auxilia agora cada um de nós compreender a beleza da doutrina espírita. Então Adolfo fala para nós que a solidariedade é abastecida pela beneficência. As duas juntas traz para nós uma paz, uma sutileza, uma bênção tão gostosa que ela não é atrapalhada nem pelo egoísmo, nem pela intemperança. Disse isso para nós Adolfo Bispo de Argel. Ele diz para nós o seguinte, ele chama a nossa atenção para que nós pudéssemos entender tantas bênçãos, tanta alegria que paira na alma dos grandes nomes do plano espiritual. Esta sensação gostosa de podermos olhar para os outros com o mesmo olhar que nós olhamos para nós mesmos. Sem indiferença, sem maldade, sem malícia, sem inveja. Com todo o amor que nós pudéssemos tirar de nós. Nesta leitura, que é bastante grande, ela traz outras informações para nós. E nós poderíamos, às vezes, tentar lembrar alguns itens que tem nessa mensagem que é extremamente importante. A espiritualidade nos chama a atenção para que nós pudéssemos fazer uma análise, uma comparação das grandes festas do nosso planeta, do nosso mundo, do nosso dia a dia. Então imaginamos aquela festa de arromba, imaginamos aquela festa programada, imaginamos aquela festa que nós programamos, esperamos e estamos agora vivenciando ela. Estamos vivenciando esta festa. Quanta alegria! Mas será que esta alegria que nós vemos nas festas do nosso dia a dia compara com a alegria de podermos olhar nas faces, nos olhos marejados dos nossos irmãos que por alguns instantes esboçam um sorriso? Pois minutos antes só existia tristeza, desespero, desesperança. Qual a festa nesse mundo nos proporciona a felicidade igual ou maior do que podemos nos despir para vestir os nossos irmãos, para vestir um companheiro nosso que tem um pouco mais de dificuldade do que nós? Qual a festa neste mundo traz para nós a alegria de podermos chegar em um determinado local, é a casa de um irmão nosso, e ele brilhar os olhos ao imaginar que naquele instante a matéria-prima da sua felicidade está chegando, tendo em vista
que a intenção nesse momento é da solidariedade, é do amor, é de transmitir a esse companheiro uma palavra amiga, uma conversa, um diálogo, uma compreensão, um conselho, além de abastecê-lo do necessário para evitar que, vezes outras, ele ouve os seus filhos gritarem, chorarem, repetir palavras que, como agudo punhal, penetra nos corações maternos, dizendo: tenho fome. Já imaginamos, meu irmão? Ou meus irmãos? Quanta felicidade em poder colocar as pessoas no mesmo nível do que nós. Quanta felicidade colocarmos as pessoas de igual para igual conosco. Caridade, palavra sublime, que envolve todos os adjetivos cristãos. E também, quando colocada em prática, a somatória dessas três qualidades, desses três atributos espirituais: solidariedade, beneficência e caridade, tende a aproximar a criatura do Criador. Esta é a nossa função. Esta é a função que Jesus despencou dos mundos felizes para estar conosco, ou para permanecer conosco, ou para transmitir para nós algumas instruções. Esta é a função de Jesus, ter saído dos mundos felizes, os mundos celestes, e passado por tantas privações, exatamente de tentar colocar-nos iguais a todos. Caríssimos irmãos, caríssimos ouvintes, diante do que nós mencionamos, e diante do que nós estamos vivenciando hoje no nosso planeta, eu quero acreditar que a humanidade ouviu sim, analisou sim, entendeu sim, e está colocando em prática sim os ensinamentos de Jesus, tendo em vista que Jesus diz: toda vez que fizerdes isto a um dos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Sempre que eu tenho oportunidade, eu digo isso, que a humanidade é solidária. Eu gostaria agora de restringir e passar alguns exemplos, ou trabalhar mais exatamente com aquilo que nós estamos vivenciando mais próximo de nós. Brasil. Brasil. Eu costumo dizer que o brasileiro é muito solidário. Eu costumo dizer que o brasileiro, basta que acontece qualquer tipo de ocorrências que a mídia traz para nós, traz ao nosso conhecimento, basta que acontece um maremoto, um deslizamento, uma represa que rompe, um prédio que cai, a seca no Nordeste, a violência de todos os gêneros que atinge a sociedade, que detona com as famílias, pode ter certeza que dentre algumas horas, alguns dias, a sociedade brasileira está fazendo campanhas, buscando a matéria-prima para a solução imediata daqueles companheiros, daquelas necessidades imediata. Não tarda muito, nós percebemos os congestionamentos nas nossas rodovias. Nós percebemos o congestionamento no espaço aéreo. Os navios transportando aquilo que é de necessário para aquela região. Então, isto é solidariedade.
Isto é solidariedade. Hoje, diante de uma situação muito difícil, que nos causa pânico, medo, tristeza, desespero, insegurança, e nós vimos a solidariedade ainda mais acirrada. Temos visto sim, temos participado sim, temos colocado isso para as pessoas nas nossas palestras sim. Mas igual o momento em que estamos vivendo de solidariedade tão ativa, esses cabelos brancos ainda não tinham comprovados. Perceber instituições que, até certo ponto, rivais, que lutam pelo quinhão do outro, buscando o cliente do outro, se unirem, darem as mãos, conforme nós vimos recentemente, as 3 maiores instituições financeiras, os bancos, se unirem, fazendo as suas doações milionárias. O esporte, isso é uma coisa que me deixou estarrecido, mas muito feliz. Torcidas rivais que, às vezes, quando seus times jogam, disputam, eles brigam, se matam, degladeiam. Vimos recentemente Grêmio Internacional, 2 torcidas extremamente rivais, sendo convocada pelas diretorias dos seus clubes a se unirem forças e buscar donativos para que pudessem, então, auxiliar aqueles que, no momento, estão passando por dificuldades maiores. E conforme a nossa introdução, diversos nomes, pessoas físicas que doaram fortunas, auxiliando hospitais, médicos, doentes, de todas as formas, pesquisas. Se nós não podemos também citar muito, porque vamos cometer falhas, porque muitos hoje estão se juntando em nome da solidariedade. E isso é interessante. Isso é muito ótimo. Então, caríssimos irmãos, toda essa solidariedade que ora nós estamos vivenciando é exatamente para que nós buscamos um recurso, um mecanismo para detonar o amigo invisível, que nos causa medo, que nos causa cisma, que nos causa desespero, que nos causa insegurança. Podemos dizer neste momento que hoje o brasileiro está fazendo jus ao slogan Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Exatamente porque nós brasileiros não estamos medindo esforços, não estão fazendo de forma nenhuma conta das nossas contabilidades, mas estamos liberando na medida do possível. Então, caríssimos irmãos, caríssimos ouvintes, é chegado o momento para que cada um de nós buscamos nos conhecer. É chegado o momento para que cada um de nós buscamos nos posicionar, entender aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, aquilo que é para nós de valor. O que nesse momento é de valor maior para nós? Ao nosso ver, paz. Paz. Para nós encerrarmos, eu gostaria de reproduzir uma historinha que eu tenho certeza que muitos dos nossos irmãos já conhecem. Bill Gates, quando ele era o homem mais rico do mundo, hoje ele não é mais, hoje acho que ele está no 3º lugar. Mas quando ele era o homem mais rico do mundo,
Ele contou uma história de que quando ele chegou, ou ele estava no aeroporto de Nova York, e viu um jornaleiro e precisou, ou interessou em comprar um jornal. Mas quando ele apossou do jornal, ele simplesmente percebeu que ele não tinha o dinheiro suficiente, ele não tinha uma moeda que pudesse pagar o jornal. Ao devolver ao jornaleiro, esse disse a ele: é seu, pode levar. E segundo Bill Gates, foi tamanha a importância, aliás, foi tamanha a insistência que ele acabou levando o jornal. Meses depois, ele aterriza no mesmo aeroporto. E percebeu que novamente ele estava sem dinheiro, sem recursos para a aquisição do jornal. E o jornaleiro o conheceu e ofereceu gratuitamente, insistiu para que levasse. Ele disse: eu não posso receber esse jornal, eu não posso pegar. Mas foi tamanha a insistência que ele disse o seguinte: pode levar, eu não estou tendo nenhum prejuízo. Estou apenas utilizando aquilo que eu estou ganhando com a venda, com as comissões da venda do jornal. Bill Gates então pôs aquilo na cabeça, foi embora com o jornal. 19 anos depois, segundo narra a história, Bill Gates tornou o homem mais rico do mundo. E mais conhecido. E muito badalado. Certa feita ele lembrou daquele jornaleiro lá do aeroporto e interessou em retribuir aqueles 2 jornais. E colocou-se à disposição, colocou-se então pessoas para procurar. Dentro de 1 mês e meio, segundo a história, ele então achou o cidadão. Aproximou dele e disse: você me conhece? Conheço, você é o Bill Gates. Você lembra daquela vez que você me deu um jornal no aeroporto de Nova York? Ele disse: não, lhe dei 2. 2 jornais. Foi muito bem. Hoje eu estou aqui para retribuir aqueles 2 jornais que você me deu. O que você quer? O que você precisa? Escolhe aquilo que você quer que eu lhe darei. O cidadão então olhou para Bill Gates, esboçou um sorriso e disse: Senhor Bill Gates, não é possível, não será possível o senhor retribuir aquilo que eu fiz para o senhor. Por quê? Porque quando eu te dei aqueles jornais, eu era um pobre vendedor de jornal. E hoje, o senhor é o homem mais rico do mundo. Então o senhor esperou ser o homem mais rico do mundo para me oferecer uma ajuda. Moral da história, caríssimos ouvintes. Talvez não é necessário que nós sejamos milionários para oferecer uma ajuda. É interessante que nós tenhamos um coração rico de qualidades. É interessante que nós tenhamos um coração rico de amor, rico de despreendimento. Porque nem sempre a ajuda financeira é aquilo que as pessoas precisam no momento. Eu acho que essa história vem a calhar com a nossa fala da noite. Portanto, todos nós sabemos os nossos valores. E acredito eu que cada tipo de ação tem o seu momento. E existem momentos que um abraço fraterno vale mais, e muito mais, do que um prato de arroz com feijão. Lembra da história do pão velho? É outra coisa que acalharia. Bem, para nós então finalizarmos, no início nós pedimos aos nossos irmãos, aos nossos colegas, aos nossos ouvintes, para que colocasse então um copo com água. Se você não colocou, não tem problema não. Se levantar não. Fica quietinho aí. Visualiza o seu reservatório. Visualiza a sua caixa d'água. Seria até mais interessante, porque aí
Você vai tomar o remédio fluidificado todos os momentos? Você vai tomar banho de remédio fluidificado? Você vai regar suas plantas de remédio fluidificado? Você vai tratar de seus, ou dar água para os seus animais de remédio fluidificado? Então, visualiza a sua caixa e memoriza o nosso Criador. Memoriza Jesus, Deus. E vamos apenas dizer: Pai nosso que estais nos céus, e em toda parte habitada. E é por isso, meu Deus, que eu acredito na sua presença, no dom de ver, de falar, de ouvir, na capacidade de pensar, de sentir, de retribuir, de responder, de andar, na capacidade de amar. É por isso, meu Deus, que eu acredito na sua presença nesse universo tão grande. É por isso, meu Deus, que eu acredito no seu amor, amparando, iluminando e fortalecendo cada um daqueles que, por Deus, são todos nossos irmãos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e muita paz.